Então, voltando aqui, meus amores, nesse bimestre que a gente vai iniciar, a gente vai ver muitos aspectos das populações com relação ao clima. Dependendo do clima, a gente consegue habitar nesse local ou não, ok? Então, a gente vai ter aí uma diversidade étnica também, não só por conta da localização, que vai estar diretamente ligada ao clima e o tipo de vegetação. Então, por que as pessoas são diferentes? Porque na Ásia vai ter uma galera de olhinho puxado, outro pessoal que vai ser negro, outro pessoal que vai ser mais branquinho, porque vai ter uns países que vão ter o olho mais claro e outros vão ter o olho mais escuro, tá? Então, tudo isso, gente, tá relacionado ao clima, vocês sabiam disso? Vai estar relacionado, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil não, porque a gente se misturou tanto que estamos aí, né? Nessa felicidade toda, todo mundo diferente. O que é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Eu acho, pelo menos. A gente não tem assim, nossa, isso é uma característica de povo brasileiro, tá? Eu digo nos nossos traços, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala de um judeu, a gente vai pensar num nariz grandão, tá? Quando a gente fala de um japonês, a gente pensa num olhinho puxadinho, branquinho, né? Magrinho. Quando a gente fala de um alemão, loiríssimo, os olhos azuis. Então a gente vai ter aí mais definições para alguns países do que para outros. A gente, por exemplo, não tem nenhuma definição. Nós somos um povo extremamente miscigenado. Um dos motivos é porque a gente teve uma alta concentração de imigração de outros povos, tá? Então a gente vai ter uma diversidade étnica muito gigantesca dentro da nossa sociedade, ok? Mas essas características foram sendo moldadas, meus amores, de acordo com com essa característica nossa, tá bom? Aí a gente vai ver os tópicos importantes aqui. A gente vai ver a diferença entre clima e tempo, tá? Alguém pensa em alguma coisa assim? Qual que seria, gente, a diferença entre o clima e o tempo? Vocês já pararam para pensar nisso? Já? Aham. Não, mas é um bom pensamento. Mas a gente vai ver isso mais detalhado, né? Então a gente, nesse primeiro capítulo, tá, gente? A gente vai ver muito essa questão de tempo e clima, tá? Por que a nossa localidade geográfica vai interferir nela? Dependendo de onde nós estamos, a gente vai ter um tipo de clima, né? E dependendo da época do ano, a gente vai ter um tipo de tempo, tá, amores? Então a gente vai ter uma diversidade muito gigantesca aí, certo? Dependendo da onde a gente tá. A gente vai ver a diferença entre os climas por conta da latitude, né? E diferenças de horário também por conta da longitude. Então a gente vai ter uma diversidade de coisas aí que a gente vai ver esse semestre e esse bimestre, né? A gente vai ver também como que as pressões atmosféricas vão influenciar na nossa agricultura, no nosso estilo de vida, até nas nossas condições respiratórias e tudo mais. A gente vai ver tipo de precipitação, que no caso seria os tipos de chuva. Não existe só um tipo, sabia que tem vários tipos de chuva? Vai ter chuvas que vão ser mais longas, chuvas que vão ser mais finas, chuvas que vão ser mais rápidas, né? Então a gente vai ver várias. Então, esse bimestre, né? Esse capítulo 1, a gente vai estar muito concentrado nos tipos de clima, tá bom, amores? E também, e como o clima, ele vai influenciar na vegetação. Então, às vezes, se você souber como é um clima de um lugar, você sabe como é a vegetação. Ou se você souber como que é a vegetação de um lugar, você já sabe como é que é o clima. Por exemplo, no deserto do Saara, tem como ter uma mata atlântica? Não, porque a gente precisa de um lugar úmido para essa floresta ficar, tá? Se ela é desértico, não tem umidade, gente, não tem pluvialidade, não tem precipitação, não tem nada. Então, como não tem uma umidade nesse ar, é impossível ter esse tipo de vegetação, tá bom? Lembra que eu falei para vocês
que quando, por conta da Amazônia, aqui o São Paulo não era um deserto, porque ela traz muita umidade pra gente, tá bom? Aqui é um clima extremamente seco, vocês podem ver, né? Principalmente quando chega o inverno, vai ser muito mais seco, muito mais terrível, né? Pra se respirar e tudo mais. Por isso que a gente vai ter tantos problemas respiratórios, né? Quando chega o inverno aqui, onde o clima vai estar muito mais seco, tá? Então, olha só como isso influencia na gente. A gente só não é deserto por conta da Amazônia, tá? Porque ela vai trazer muita umidade pra gente. Olha que coisa bonita, olha que coisa bela, tá? Então, por aí a gente vai ver como essas coisas vão interferir no nosso dia a dia também. Certo, amores? Mas antes da gente começar com isso, a gente vai corrigir a nossa lição de casa bonita, certo? Então, podem abrir aí. Aqui, ó, era a página 198, 199, não é isso? Do livro antigo, tá, gente? Eu marquei aqui para não esquecer. Oi, pode? Claro? Uhum. Recebi. Teve gente que não me mandou. A Pro ainda não teve tempo de ler porque eu tô corrigindo as recuperações, mas eu vou ler hoje sem falta e amanhã eu te falo. Tá bom, amores? Mas, gente, quem não me mandou, me manda, eu tô pedindo, por favor. Vamos lá, então, amores. A gente não chegou a fazer nada da 198, né? Então, a gente vai começar, obviamente, pelo começo, tá? Então, vamos ali para a questão 11. Na questão 11, vai estar perguntando assim pra gente. Quem não fez, por favor, pega o caderno de geografia, porque as respostas não cabem no livro, tá? Então, a gente precisa do caderno de geografia para o saber em ação. Certo, amores? De geografia, desculpa. Livro de geografia, página 198. Vou fazer a correção com vocês. Não sei se vai dar tempo, porque eu vou ter que digitar tudo, já que ninguém fez nada, né? Mas, vamos lá ver. 11, tá? Quando ocorre um terremoto, toda a crosta é abalada, com alta ou baixa intensidade. Podemos afirmar que nunca há terremotos no Brasil? No caso, gente, não. Porque o que acontece, tá? A gente, apesar de não ter placas tectônicas e a gente não ser um alvo um alvo desse tipo de fenômeno, o que acontece? Existem placas que ficam perto da gente, que se elas se chocarem muito forte, a gente pode também sentir esse abalo sísmico. Recentemente a gente teve um abalo desses na Paulista até, né, que saiu no noticiário e tudo mais, que os prédios mexeram. Fica mais perceptível se você tiver um prédio, tá? Porque é igual, gente, ó. Se eu tô... porque eu precisava de uma coisa molinha pra mostrar, ó. Não, vou pegar aqui. Oi. Isso, então, por isso que não dá pra afirmar que não tem aqui, mas é bem pequeno perto de outros, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tô com o meu fiozinho aqui, eu vou balançar ele. Onde mexe mais? A ponta aqui ou aqui em cima, ó? Em cima não mexe mais? Mexe, né? Porque a gente não vai ter tanta firmeza. Então, quando a gente tá em prédio, a gente vai sentir mais isso, porque eles vão estar mais em cima, né? Então, onde o movimento vai ser mais perceptivo, ok? Agora, em casa, às vezes, nem vão sentir. Eu mesmo tava em casa no dia que aconteceu isso e não senti nada, né? Mas quem tava em prédio sentiu um balancinho assim, teve que dar uma seguradinha, mas não foi uma coisa gigantesca, que nem seria se a gente estivesse perto dessa placa que aconteceu naquele momento, tá bom? Então, a gente não pode afirmar, então coloca aí, não.
vírgula. Pois o terremoto não, vírgula, pois o terremoto se propaga, pois o terremoto se propaga e pode do velho. Ok. Pois o terremoto se propaga e pode ser sentida no Brasil. No caderno, Pedro. Sentida, amor, sentida. Sentida no Brasil de forma mais leve. Vamos para 12. Preencha a coluna da esquerda, tá? A gente vai ter aqui quem vai provocar o tipo de erosão e qual erosão a gente vai ser sentida nesse tipo de coisa. Quem não lembra erosão, vai ser as causas naturais, vai fazer com que os minerais, né, a rocha seja desmembrada, sedimentada, tá bom? E aí ela vai trocando a sua forma, tá? Então, erosão que foi ser provocada pelos rios, a gente chama de fluvial. Fluvial. F-L-U-V-I-A-L. Fluvial. A dos ventos vai ser feita pelo tipo de erosão, né? Os ventos vai ser erosão eólica. E-O, acento agudo, L-I-C-A. Eólica. As chuvas, amor, a gente vai ter o tipo de erosão pluvial. Plu, com P, tá? P-L-U-V-I-A-L. Pluvial. As ondas do mar e as variações da maré, a gente vai chamar de abrasão marinha. Abrasão marinha. A-B-R-A-S-A, acento circunflexo, A. Não sei se faz não, o tio, né? Circunflexo é do chapéu, tô louca. O tio. Marinha. E a gente vai ter o tipo de intempérie, tá? Quem vai provocar? As plantas. As plantas, meus amores, o tipo vai ser biológica, tá? Biológica. Água e substâncias químicas, obviamente, vai ser química. E o calor e frio vai ser física, tá bom?
No território brasileiro predomina elevada altitude ou baixa altitude? No caso, meus amores, vai ser baixa altitude. Lembra que as altitudes, elas vão ser definidas pelo o relevo em si, né? Pela pressão das placas tectônicas. Quando existe muita pressão, a gente vai ter terrenos mais montanhosos, né? Então, eles vão ser mais altos, vão ter uma altitude maior. Enquanto aqui a gente, como não tá perto desse tipo de placa, a gente vai ter uma predominância mais baixa, mais plana, tá bom? Dos nossos terrenos. Então, a característica do Brasil vai ser de baixas altitudes, ok? Oi. Ai, pulei a 13, sorry. Só coloca esse tique aí na 14 aqui, depois a gente pula a 14. A 13, vamos lá, vamos preencher as lacunas a seguir. Sua medida em metros e centímetros em relação ao solo em que você está pisando se chama de altura, tá, amores? Medida em metro, tá bom? Então, quantos metros a Pro tem? A Pro tem 1,61 m, certo? Essa é a minha altura, independente de onde eu estiver, tá bom? E sim, 61. Pois é, meus amores, a Pro é baixinho. Já a posição que você está em relação ao nível do mar se denomina de altitude. Então, se eu tô perto da praia, eu estou numa baixa altitude. Se eu estou longe da praia, eu estou numa alta altitude. Então, ela vai variar de acordo de onde eu estiver. A minha altura não, onde eu estiver vai ser a mesma, tá? Agora, a minha altitude vai precisar do referencial da onde eu estou para saber se ela vai ser alta ou se ela vai ser baixa. Sim? Tranquilo? Todo mundo respondeu? Que horas acaba? Tá. 15. Marque a única das formas de relevo que não existe no Brasil. O único que não vai existir, gente, vai ser o dobramento moderno, ok? Então, só faz um xizinho no dobramento moderno. Dos geógrafos mais famosos que elaboraram os mapas de relevo do Brasil, Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Sanches Ross utilizaram quais métodos? Somente de altitude, a gente vai ter o Haroldo de Azevedo, tá? Então, escrevam aí. Haroldo de Azevedo. Na B, somente processos de erosão e sedimentação. Esse vai ser o Aziz Absaber. Então, o primeiro vai ser Haroldo de Azevedo. O B vai ser o Aziz Absaber. E o terceiro, obviamente, vai ser o Jurandir Sanches Ross. Os nomes estão aí no enunciado, né? Então, dá para vocês copiarem deles. Certo? Como se escreve. Que o mais normalzinho de escrever aí é o Haroldo. O resto é meio esquisitinho. Oi. Porque, amor, tá vendo que aí a linha do processo que ele tem utilizado para falar sobre os relevos, ele utilizou mais processo, então ficou uma linha mais curta. Mas se não der nessa linha, aí você escreve aqui embaixo, tem espaço no rodapé, tá? Podia, né? Mas acontece, gente. Então, vamos lá pro 17. Observe os mapas e coloque o número de cada forma de relevo terrestre apresentada, tá? Então, vamos lá, amores. Aqui a gente vai ter vários tipos de relevo, tá? Aqui a gente vai ter do Haroldo, como ele vai fazer a divisão. Do Aziz a gente vai ter outro modo. E
e do Jurandir nós vamos ter outros, tá? Então, a gente vai ter aí uma divisão aí, só... Então, vamos lá, amores. Olha aí no Haroldo, quantos planaltos a gente vai ter aqui no Brasil? Conta aí. 4, né? Então, a gente vai colocar no planalto o número 4. E quantas planícies a gente vai ter no Haroldo? 5? 4 também, ó. Planície amazônica, planície costeira, planície do Pantanal e planície do Pampa. São 4 só. Então, esse vai ser 4, tá? E depressão? Não, sem problema. A correção é pra isso mesmo, né? E a depressão, amores? Quantos a gente vai ter? 0, né? Não tem nenhuma. Então, aí vocês colocam só um 0. Qual que vai ser o total, gente, de tipos de relevo, né? De divisões? Vão ser 8, tá? 4 de planaltos, 4 planícies. Vamos agora para o Aziz. Quantos planaltos o Aziz vai ter? Não, 8 não. 7. O Aziz vai ter 7 planaltos, tá? E planícies pro Aziz? 3 planícies pro Aziz. Aqui, ó. Ó, vamos lá. A planície. Isso, vamos lá. Achou todo mundo? A gente vai ter a planície do Pantanal, a planície Terras Baixas Costeiras e a gente vai ter a planície e terras de baixas amazônicas, tá? E o depressões a gente também não vai ter no Aziz e vai ter um total de 10, certo, amores? Agora, pra gente finalizar com chave de ouro, a gente vai ter aqui o do Jurandir. Os planaltos, gente, nós vamos ter 11 planaltos no Jurandir, ok? É que o mapa dele tá mais difícil de ler, né? Então, como a aula tá acabando, eu vou falar pra vocês. As planícies, a gente vai ter 6. Depressões, nós vamos ter 11, o que vai dar um total de 28. Certo, queridos? Meus amores, por hoje é só.